Eu tenho aqui agora ligações químicas, nosso assunto, conceito e características. Essa primeira questão é bom porque já é logo o básico de ligações químicas. Por que os átomos se ligam? Simples, os átomos se ligam. Eu tenho aqui, ó, dois átomos separados, tá? Dois átomos. Tá pequeno, vou fazer maior. Eu vou fazer um atomão. Vou fazer um atomão aqui. Dois átomos aqui, certo? Eles estão separados. Só que eles tendem a se ligar. Então os átomos depois eles vão se ligar. Então aqui em cima os átomos eles estão isolados. E aqui eles estão ligados. E aí é o seguinte, tem dois fatores que fazem os átomos se ligarem. Primeiro, do menor para o maior. Por que os átomos se ligam? Eles isolados, ele tem uma energia maior. Será que vai dar para escrever de cabeça para baixo? Energia. Certo? E quando eles se ligam, a sua estabilidade aumenta. Estabilidade. Foi difícil agora escrever ladeira. Estabilidade. Então, o que eu quero falar uma coisa para vocês. Átomos isolados, eles têm uma maior energia e são menos estáveis. Átomos ligados entre si, eles têm menos energia, mas em compensação eles são mais estáveis. Ou seja, tudo na natureza procura um lugar de maior estabilidade, porque lá eles têm menos energia. Certo? Eu até digo, quando sua vida está tranquila, você tem uma vida bacana, você está tranquilo, a sua energia está baixa. Então a sua vida está mais estável. Quando você está preocupado, agitado, você está gastando energia, não está? A sua energia está lá em cima, não importa qual seja o sentimento. Então você já está desestabilizado. Preocupado com alguma coisa, né? Então essa é a regra da natureza. Tudo na natureza procura lugar de maior estabilidade, porque lá ele tem menos energia. Bacana? Então vamos ver aqui. Analise as seguintes afirmações. Ligação iônica ocorre entre metais e não metais por transferência de elétrons do metal para o não metal. Verdadeiro. Por que, Sandrão, está verdadeiro? Vou lhe dizer porque está verdadeiro. A ligação iônica, ela ocorre, ainda vou ampliar, tá? Se você quiser escrever ali. A ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal e entre um metal da família 1A ou 2A, mas eu vou fazer mais bonitinho, ocorre entre um metal da família 1A ou 2A ligado ao hidrogênio. E nessa ligação iônica, um ganha e o outro perde elétrons. Quem perde elétrons? O metal. O metal tende a ficar com carga positiva, porque ele perdeu um elétron. O ametal tende a ficar com carga negativa. Então a ligação iônica ocorre com transferência de elétrons. Segundo, a ligação covalente ocorre entre não metais, até agora está certo, ou não metal e hidrogênio, também está certo, por compartilhamento de elétrons. Correto. A ligação covalente, meu aluno fera, eu ainda posso ampliar, tá? Ela ocorre entre, como ele falou aí, entre ametal e ametal, ou entre ametal e hidrogênio, ou entre hidrogênio e hidrogênio, certo?
Como aqui ninguém ganha e ninguém perde elétrons, isso, sabe quem descobriu isso aqui? Foi um cara chamado Lewis, que a gente escuta muito na química, né? Lewis. O que é que Lewis pensou? Não, cara, na ligação iônica tá certo, né? Porque eu tenho um metal e um ametal. Um doido para dar e outro doido para receber. Agora, quando eu tenho dois caras com uma metal que só tendem a ganhar elétrons, como é que eles fazem? Quando duas pessoas só querem ganhar, só tem uma solução: compartilhar elétrons. Não é isso aí? Então, a ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons. Então, o segundo também é verdadeiro. Isso aqui é o básico. Essa questão que foi uma questão, essa primeira questão do nosso material, uma questão do UFT, o AB, eu falei para você que o nosso material tem todas as questões que eu consegui, eu botei no nosso material. Uma questão da Universidade Aberta de 2012. E é bacana por quê? Porque se é o básico, você começa estudando ligações químicas, justamente o professor falando isso aí, da definição de cada uma. E a última ligação é a ligação metálica. Quando é que ocorre uma ligação metálica? O nome já está dizendo. Ocorre entre os metais por compartilhamento de elétrons. O erro está aqui. Se você já aprendeu que quem compartilha elétrons é covalente, então está errado. Falso. Então, estão corretas a 1 e a 2. Sandrão, explica aí a ligação metálica. Pronto, agora eu vou lhe explicar quando é que ocorre ligação metálica. Ali, os metais é diferente, né? Quando a gente estuda ligação iônica, por exemplo, NaCl. NaCl é sódio ligado a cloro. Através de quê? De ligação iônica, porque é um metal ligado a metal. Quando você, por exemplo, na molécula da água, H2O, é um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Isso aqui é ligação covalente, porque ocorre entre metal e ametal. Só que no caso dos metais não é assim que acontece. Então, por exemplo, vamos supor, você tem aqui uma barra de ferro. Só tem ferro. Certo? O ferro, ele é um metal, ele pode doar 2 elétrons ou doar 3 elétrons, pelo menos é o que você aprende no ensino médio, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui os átomos de ferro, beleza? Eu estou representando pela essa bolinha vermelha e eu vou botar um sinalzinho de mais no meio para dizer que é o núcleo dele, tá certo? Que você sabe que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons e na eletrosfera eu tenho os elétrons. Pronto, então é isso que acontece. Ao redor desse átomo de ferro eu tenho os elétrons. E aí o que acontece? Os elétrons, eles são compartilhados entre todos os átomos. Por isso que os metais, eles são bons condutores de energia elétrica e térmica. Por quê? Ele tem elétrons livres. E a gente chama essa região aqui, ó, onde estão os elétrons, de nuvem ou mar de elétrons. Sacou? Essa facilidade de ter elétrons livres permite que os metais sejam bons condutores de corrente elétrica e térmica. Então não existe a figura de um elétron meu, um elétron seu, para fazer as ligações. Igual a ligação iônica, igual a ligação covalente. Então, se o cara falar em mar de elétrons, o meu aluno fera, o meu aluno aprovado, fera é quando o cara passa, em Maceió a gente chama de fera, né? Calor em outros lugares, e assim varia de região para região. Então, aqui está o básico. Ok? Ligação iônica ocorre quando um metal doa e um metal recebe elétrons. Ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons entre ametais, ou entre ametal e hidrogênio, ou entre hidrogênio e hidrogênio. Ligação metálica, ela ocorre devido aos elétrons livres, certo? Uma coisa que eu queria falar para você, nesse caso aqui do hidrogênio, na ligação iônica, é a única vez em que o hidrogênio vai ficar com carga negativa, porque ele é mais eletronegativo que os elementos da família 1A
ou 2A. Bacana?